Eu acho que o Bolsonaro está numa situação muito ruim para ele, porque duvido que vão... Porque as mesmas pessoas que caçaram o direito dele não vão agora desfazer isso. Então eu acho que ele não recupera direito político, e eu acho que ele vai ser preso pela toda a conduta que foi esse processo. Eu acho que ele não tem como escapar nem da cadeia e nem como rever direitos políticos. Você tem o comandante do Exército e o comandante da Força Aérea, da Aeronáutica, dizendo que o presidente tentou pressioná-los a apoiar um movimento para impedir o presidente eleito pelo povo de tomar posse. Você tem documentos impressos dentro do Palácio do Planalto, com registro da impressora do Palácio do Planalto, de uns projetos malucos, incluindo o assassinato do Alexandre de Moraes, do Lula e do Alckmin. Você tem uma quantidade de evidências com a qual é muito difícil de lidar. E, ao mesmo tempo, aqueles palhaços, né, do Augusto Heleno e do Braga Neto, falando aos brados para tudo quanto é microfone de jornalista que queria ouvir que o Lula não ia tomar posse, isso com o Lula já eleito, né? Então, a quantidade de indícios de que a tentativa, de que o planejamento de um golpe de Estado houve, são muito grandes, e o Supremo vai interpretar isso como ferindo a nova lei de preservação da democracia. Aí alguém pode se virar e falar, mas o Lula, num determinado cenário político, o Lula foi preso, o cenário político mudou, o Supremo, essencialmente o mesmo Supremo, decidiu que o processo tinha que ser anulado, mas com razões jurídicas legítimas, tá? Mas, independentemente disso, embora as razões jurídicas tenham sido legítimas, só se levou em consideração aquelas razões jurídicas por questões políticas. Mas tudo bem, jogo jogado, Lula foi solto. O problema é o seguinte, tem uma diferença entre o Lula e o Bolsonaro como líderes de movimentos políticos, que é a seguinte: no momento, o que o Valdemar da Costa Neto, por exemplo, que é o presidente do PL, quer é o nome do Bolsonaro, a influência do Bolsonaro para trazer voto. E o Bolsonaro o mais longe possível. Se você perguntar para Gilberto Kassab, ele não vai te dizer em público, como o Valdemar não vai te dizer em público, mas o que o Kassab gostaria é os votos que vêm do bolsonarismo sem a presença do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro tumultua, o Bolsonaro complica, o Bolsonaro atrapalha. O Bolsonaro criou um crescimento de... Esse movimento do Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos, seja ele de fato o responsável pelo aumento das tarifas ou não, cara, o que isso fez foi aumentar a popularidade do Lula. Foi melhorar as condições políticas do Lula. Esse é o resultado prático. Quer dizer, a direita, 90% da direita, mesmo aquela que se diz bolsonarista, quer o Bolsonaro preso. Eles não vão falar isso, tudo mais. Então, eu não vejo... É diferente do PT, que é um partido antigo, sólido, tudo mais, e que encheu a praça na frente da delegacia da Polícia Federal, onde Lula estava preso em Curitiba, com um acampamento que todo dia estava lá, bom dia, presidente Lula, boa noite, presidente Lula. Isso não vai acontecer com o Bolsonaro. O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte: eu não consigo ver, mesmo que o clima político mude, e aí o Supremo decida mudar de opinião e dizer que houve algum tipo de erro processual qualquer, eu não vejo a turma pró-Bolsonaro querendo necessariamente a liberdade do Bolsonaro. Além disso, a gente tem que levar em consideração um outro ponto, que é o seguinte: o Jair Bolsonaro é um homem com uma saúde muito frágil. Aquela facada fez um estrago feio. Ele já tem dificuldade hoje, em liberdade, com todos os recursos, de manter uma vida normal. Ele é internado 2 vezes por ano. Esse troço tende a piorar. Quer dizer, mesmo que ele seja solto daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, o que talvez não seja uma impossibilidade, cara, ele não volta com essa energia. Eu acho muito difícil. Eu acho que Bolsonaro acabou. Não, eu não acho que acabou o bolsonarismo. Não, sim. Isso acontece... Tudo bem. Isso aconteceu muito com Getúlio Vargas, né? Mesmo depois do suicídio do Getúlio, o varguismo durou muito tempo.
E eu acho que o bolsonarismo veio para ficar durante muito tempo. Enquanto nós tivermos essa desconfiança das instituições, esse discurso antissistema, esse radicalismo, o bolsonarismo vai ser uma força política, infelizmente, determinante. Porque eu gostaria que nós tivéssemos uma conversa de gente sensata, como é que tem que reformar as instituições, e que não tivesse essa grande força política. Que eu acho que não é o caso do Lula. Eu vejo uma nova esquerda nascendo, muito baseada no PSB, com essa nova geração de João Campos e Tabata e etc., que é uma esquerda que eu chamo de esquerda inteligente. Porque essa outra esquerda, para mim, é a esquerda burra. Os caras ainda estão parados na ideia dos anos 50 da esquerda, que não tem nada a ver. E eu acho que essa morre, mas vai nascer uma outra esquerda ali na frente, uma esquerda mais pragmática, mais à frente. Então eu acho que o bolsonarismo vai durar mais do que a gente está pensando. Eu não discordo de você, não. E quando eu falei Bolsonaro, eu estava falando do Bolsonaro, não estava falando do bolsonarismo. Eu só acho que também a gente não deve superdimensionar o monstro. Quando a Quest, por exemplo, pergunta... e eu sei que a ideia, o Instituto Ideia, quando faz a pergunta, chega a um número similar. Quando a Quest pergunta para os brasileiros, você considera Jair Bolsonaro o grande líder político desse país? Quem responde sim é algo entre 10% e 12% da sociedade. Isso não quer dizer que as pessoas não possam votar no Bolsonaro, mas aquelas que você poderia dizer que fazem parte daquele movimento orgânico são aquela turma que a gente poderia dizer que está na extrema-direita brasileira, ou na ponta mais à direita do espectro político brasileiro, e que a diferença, me parece, Felipe, é que não é que eles não existissem antes, é que eles passaram a encontrar um líder e a partir de um líder se organizaram. Mas eu não consigo ver como um movimento maior do que ele. Eu vejo do que isso. Seguinte, eu vejo que é a defesa dos valores conservadores. E a gente tem uma sociedade que é isso mesmo. Mas aí eu acho que não é o bolsonarismo mais. Não, então, o que eu estou dizendo é assim, eu acho que o bolsonarismo é um pouco diferente até do Bolsonaro, porque eu acho que ali tem várias correntes, né? Mas eu vejo que essa corrente de uma força política conservadora na defesa da família tradicional, da religião, da propriedade privada, do agronegócio, eu sinto que esse é um momento conservador que vai ficar durante muito tempo até se recuperar toda a confiança nas instituições brasileiras, que eu acho que vai demorar muito tempo. Então, e eu acho, eu sempre falo assim, que a gente precisa do contraponto, que seria uma esquerda à la PSDB. É essa esquerda que a gente está precisando lá, sabe? Precisa desse contraponto também. A gente não pode ter só uma visão de um lado. Mas pra gente, aí você começa a voltar a ter um diálogo de conservadores e de uma esquerda mais moderada, tal. Porque o jeito, e isso não é um fator só do Brasil, né, Vilela? Isso é o mundo. Você pega o partido, a gente falou, o Partido Democrata nos Estados Unidos, é um negócio inacreditável que aconteceu com o partido, e o Partido Republicano também, e na Europa a mesma coisa, você está acelerando para os extremos,